A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro a prestar depoimento na próxima quinta-feira. O ex-presidente é alvo de investigação que apura a montagem de uma trama golpista em 2022, com o objetivo de mantê-lo no poder, mesmo após a eleição do presidente Lula. Os advogados de Bolsonaro devem tentar adiar o testemunho. Além dele, a PF convocou para prestar depoimentos todas as pessoas que foram alvo de busca e operação naquela ação Tempus Veritatis, que foi deflagrada no último dia 8, justamente para apurar detalhes desse caso. Eu vou começar essa rodada de análises com o Roberto Mota. Mota, Jair Bolsonaro intimado a prestar depoimento sobre essa suposta trama golpista. Agora, a defesa de Jair Bolsonaro tenta adiar o depoimento justamente sob a alegação de que precisa ter acesso às informações. O que é preciso considerar em relação a isso, por favor? Eu acho que ter acesso às informações sobre o processo no qual você é acusado é o mínimo que a gente espera, né? Eu já falei aqui, né, Caniato, que na política muitas vezes não é a essência do ato que importa, é o resultado. E na história do Brasil, muitas vezes um episódio de tomada do poder à força é chamado de revolução, outras vezes o episódio é chamado de golpe de Estado. Por exemplo, o golpe de Estado que retirou o presidente Washington Luiz do poder e colocou Getúlio Vargas ficou conhecido como Revolução de 30. Mas vocês sabem o que aconteceu na Revolução de 30? Getúlio Vargas passou a governar como todo-poderoso. Ele suspendeu a Constituição Federal, dissolveu o Congresso, dissolveu as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, destituiu prefeitos e governadores, suspendeu os direitos individuais e criou um tribunal de exceção para julgar crimes políticos. Inclusive, ele aposentou compulsoriamente 6 ministros do Supremo Tribunal Federal por imperiosas razões de ordem pública, né? Porque eles eram comprometidos com o antigo regime. Aí, em 1934, Vargas foi aclamado presidente pela Assembleia Nacional Constituinte, né? O país respirou aliviado, voltamos à democracia. Em 1937, Vargas deu outro golpe, instalou o Estado Novo, um regime totalitário, com censura, supressão das liberdades civis, uma polícia política que torturava e matava adversários e um departamento de imprensa e propaganda que censurava os jornais e criava a imagem do Getúlio bom velhinho, né? É uma imagem na qual muita gente acredita até hoje. O Getúlio foi forçado a renunciar pelos militares em 1945, mas imaginem vocês que em 1951 ele voltou como presidente eleito. E aí, em 1954, enfrentando uma situação política muito difícil, para não renunciar pela segunda vez, ele se matou. Getúlio Vargas foi um ditador de verdade, de acordo com a definição de ditador. Mas ele é visto até hoje no Brasil com benevolência. E tem muita gente na esquerda que admira Getúlio como um ídolo. Você, Cristiano Beraldo, as narrativas adotadas ao longo da história, destacadas aí pelo Roberto Mota. Agora, em relação a essa, que faz parte de um momento que a gente pôde acompanhar de perto, que é preciso ponderar em relação ao avanço das investigações. A pergunta que fica, né, que muita gente faz, inclusive, no nosso chat, se uma eventual prisão de Jair Bolsonaro estaria próxima. Bom, Caniato, vamos lá. A gente tem dois lados, né, daquelas cenas que vimos da reunião em que houve ali uma reunião ministerial filmada com pessoas falando ao microfone e tal. A minha opinião pessoal é que todas essas discussões, esses debates, eles tinham chance zero de se transformar, de se consolidar em algum tipo de interrupção do processo democrático no Brasil. Não estavam ali dados os elementos, a gente não viu realmente uma definição de estratégias. Então, dizer que houve ali um conluio golpista e tal, eu sinceramente não vejo condições necessárias para que a gente realmente reconheça que a democracia brasileira esteve em risco. Por outro lado, há a responsabilidade de quem é presidente da República de não fazer uma reunião como aquela, que não tinha propósito prático absolutamente nenhum. Fez
filmado, gravado, estavam todos ali presentes. Em algum determinado momento, general Heleno, vamos falar disso lá reservadamente e tal. Agora, claramente ali se evidenciou uma reunião ministerial que não tinha um propósito específico que pudesse ser compatível com a atuação do presidente da República, o presidente e dos seus ministros. Então, aquela reunião, ela simplesmente não deveria ter acontecido. Ela não mudou absolutamente nada, ela era absolutamente irrelevante. Tudo bem quem está ali disputando e, enfim, podendo perder a eleição, você tem lá os seus sentimentos pessoais, a passar por um processo eleitoral é algo muito duro, muito difícil, sobretudo quando você é presidente da República, buscando uma reeleição. Então, os sentimentos pessoais, eles são todos compreensíveis. Agora, aquela reunião, ela simplesmente não precisaria ter acontecido. Golpe. Sim, diga. Não, por favor, pode concluir. Só para concluir, golpe, como a esquerda quer caracterizar este evento e como também quer caracterizar o impeachment da ex-presidente Dilma, não estão na cartilha de golpes, eles não estão no mesmo patamar, eles não fazem parte da realidade concreta do que é um golpe de Estado, como deu o pai do trabalhismo, aquela pessoa, o presidente da República que mais se preocupou com os trabalhadores, que fez a CLT, que foi Getúlio Vargas. Então, essa investigação, ela vai acontecer e aí querem aproveitar isso para levar a um próximo nível de penalização. É isso que parece, né? Então, essa pergunta que você me fez, Caniato, sobre a prisão, fato concreto eu não vejo nenhum, mas dado essa confusão que acontece no Brasil hoje, inclusive com o papel desempenhado pelo judiciário, eu realmente acho que tudo é possível. Você, José Maria Trindade, Jair Bolsonaro intimado a prestar depoimentos na mesma semana que está agendado um ato com a sua presença, né? Muita gente está interpretando que é uma tentativa aí de reduzir a importância e a presença neste ato que eu considero perigoso. Isso pode servir de provas contra ele, isso não tem a menor dúvida, né? Beraldo, esta reunião que você está dizendo, ela não é só a reunião, é um dos pontos que estão sendo investigados. Tudo ali naquele chamado Salão Oval, que é uma cópia do Salão Oval da Presidência da República, da Casa Branca, né? Eu me lembro que Collor voltou de uma viagem internacional, ficou encantado com o Salão Oval e fez aquilo ali, e tudo ali é gravado, não é usado. Ali tem gravações, aliás, o Palácio se grava tudo. Nós ouvimos há pouco tempo a gravação do estabelecimento do ato institucional número 5, onde o então ministro Jarbas Passarinho fala as favas com todos os escrúpulos, né? Enfim, quase tudo, Zé, tudo ali é gravado, tudo. Não usa. Vai lá, Beraldo. Tudo, não usa. Bom, tem umas imagens que a gente ficou aí na expectativa de assistir e essas aí não foram feitas, né? Foram feitas, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa reunião é apenas um dos pontos, né? Existem outros. Uma delação de um ajudante de ordem de presidência da República, né? Um discurso, no 7 de setembro, várias outras reuniões. A casa no Lago Sul, que eu fui lá, fui conversar com o Braga Neto, né? Um ponto importante de reunião, onde aconteceram várias reuniões, não é só essa. O que eu acho, Beraldo, é que tem que investigar. O Mota contou aí uma história de uma ditadura e como se constrói uma ditadura e como se dá um golpe dentro do golpe e assim por diante. Então, assim, a ditadura é uma coisa cruel, né? Tem aquela cara bonitinha ali. E não se faz uma ditadura, não se dá um golpe sozinho. É preciso do apoio de vários setores. O setor empresarial tem que apoiar, a população tem que apoiar, e os militares principalmente, os donos dos canhões e das balas, tem que apoiar. Então, assim, é preciso investigar, porque golpe é um ato muito pesado e muito sério, que muda a vida das pessoas e muda a vida de um país. Então, tem que investigar. Para mim, não tem nada concretizado ali que houve, pelo menos, tentativa de golpe. Mas tem que investigar. Na história da humanidade, as tentativas de insurreição, quando elas não dão certo, quando dão certo, domina tudo e mata os outros, né? Mas quando não dão certo, os
autores da tentativa são enforcados, como Tiradentes, esquartejados, enfim, é uma coisa séria, sempre foi na história da humanidade. Agora, o que estão fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados, que não é só contra ele, é muito pesado. Por exemplo, a Constituição garante o habeas datas que eu venho falando aqui. Se você pede uma informação a um órgão público e ele não fornece, você tem o remédio constitucional de pedir o habeas datas. E como é que alguém pode se defender num processo que ele não tem ideia do que tem contra ele, do que há contra ele nas provas? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não é burra. Sabe que existem ali muito mais provas do que aquela reunião gravada, né? E ele precisa saber o que o processo tem contra ele para se defender. Um depoimento assim é um ato de defesa, não é um ato de acusação.